E aí, Caio estudante, tudo bom com você? Então, hoje a gente vai ter uma super aula de sociologia. A gente vai falar sobre o início da sociologia. A gente vai pegar lá a fonte, Saint-Simon. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Para estudar o começo da sociologia, a gente tem que saber de onde ela nasceu. Diante de diversas mudanças na sociedade, revoluções, dentre elas a industrial, a francesa, a criação de carros, encurtamento das distâncias e facilidade de aproximação dos povos, surge a necessidade de estudar o ser humano de forma social, para entender essas mudanças e saber o que é melhor para nós. Então, depois que o ser humano parou de evoluir fisicamente, as estruturas fisiológicas e biológicas assim por diante, a gente começou a evoluir socialmente. Então, as sociedades evoluíram, as relações entre as pessoas evoluíram também, e isso se tornou uma necessidade de ser estudado. Essa necessidade se viu quando as pessoas começaram a mudar muito o seu modo de pensar. E foi citado aqui a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Também foi citado aqui a facilidade de aproximação dos povos. A gente pode pensar nisso como o período helenístico, que foi aquela mudança das culturas lá na Grécia, porque tinha muito fluxo de outras culturas, então as ideias, a cultura foi se moldando de acordo com o social. Então a gente pode ver isso lá na Grécia. A gente também pode ver aqui sobre a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que foi assim uma quebra no meio de pensar, porque a gente sempre teve aquela pirâmide. A gente pode pegar a pirâmide do feudalismo, que lá em cima tinha o clero, a nobreza, aí tinha os comerciantes, que era a burguesia, aí mais embaixo tinha o proletariado, tinha os plebeus, e em outras sociedades, em outras pirâmides, por exemplo a romana, tinha os escravos embaixo. Por exemplo, o proletariado, que tá mais embaixo, ele constitui a maior parte da sociedade, e como ele está na base e constitui a maior parte da sociedade, se ele parar, ele vai quebrar a pirâmide, entendeu? E foi muito disso que aconteceu na Revolução Industrial, na Revolução Francesa. A gente pode puxar um gancho lá para Roma, no fim do Império, quando o modelo escravista decaiu por falta de escravos, falta de mão de obra, e Roma quebrou. Tinha vários outros fatores, mas esse foi um deles. No primeiro momento, temos Saint-Simon. Saint-Simon via que o nosso pensamento racional deveria ser usado para melhor conhecer a natureza e assim termos uma harmonia do homem com a natureza. E assim, automaticamente, haveria uma harmonia entre a sociedade. Então, Saint-Simon, ele via o ser humano da seguinte forma. Ele pensava que se o ser humano ele estivesse em harmonia com a natureza, então a natureza devolveria isso para ele. Como se fosse uma relação harmônica na biologia. Um ajuda o outro. E eu coloquei uma observação aqui. Essa harmonia se daria por conta do sustento da comunidade. Exemplo, não precisaríamos roubar de ninguém. Tudo que precisássemos seria retirado da natureza. Então, assim, a gente vivendo em harmonia com a natureza, automaticamente essa harmonia ia perpetuar pela sociedade. Então a gente não precisaria roubar, não precisaria tomar nada de ninguém, porque a natureza nos daria tudo que a gente precisasse, desde que a gente vivesse em harmonia com a natureza, entendeu? Esse era o pensamento das relações sociais de Saint-Simon. Ele foi o primeiro sociólogo. O pai da sociologia foi Auguste Comte. Mais pra frente a gente vai ver dele. E é isso aí. Assim, um dia o homem evoluiria de tal forma que criaríamos máquinas que fariam os trabalhos manuais e braçais por nós, e poderíamos usar nosso tempo livre para sermos simplesmente felizes. Então, o Saint-Simon, lá atrás, ele já pensava nessa questão lá da Revolução Industrial, que a gente não precisaria mais produzir. A gente ia quebrar aquela parte ali do proletariado, que era mão de obra barata e tal, que era explorada, e as máquinas produziriam tudo, e a gente só viveria em harmonia, extraindo o necessário da natureza, o necessário pra gente viver, sem nenhuma relação desarmônica. Então, agora a gente vai para a parte do Auguste Comte. O Auguste Comte, ele foi assim um dos maiores sociólogos, e ele pensava na sociologia em 3 estágios. O primeiro estágio era um estágio teológico. Ele pensava no teocentrismo, que era assim, a sociedade ainda era refém dos dogmas e valores espirituais. O que são dogmas? Dogmas, pro Auguste Comte, eles mascaram a realidade em nome de um ser divino, entendeu? É um jeito de mascarar a realidade com divindades. Então, assim, o primeiro estágio da sociologia, Auguste Comte, ele afirmava que era o estágio teocêntrico, que as pessoas não acreditavam na ciência. Não havia modo de explicar os acontecimentos. Os acontecimentos só eram explicados
por divindade. Eu fiz algumas anotações aqui. A natureza não é valorizada, assim como o homem e a mulher, pois Deus é a resposta para tudo. Então, assim, no primeiro estágio da sociedade, Auguste Comte, ele falava que a natureza não era vista como deveria ser. Não era vista como, por exemplo, naquele pensamento do Saint-Simon. Ela era só ali, ela só estava ali, entendeu? Assim como o homem, porque a natureza não era a resposta, o homem não era a resposta para nada, Deus era a resposta para tudo. O segundo estágio é um estado metafísico, que é como se fosse uma transição. O Auguste Comte, ele pensava nesses estágios assim, é a evolução do homem socialmente, entendeu? Então, o primeiro estágio era o estado teológico. O segundo estágio era o estágio metafísico, era o estágio de transição. Transição para quê? Transição para o terceiro estágio, que era o estágio positivo, e vai dar origem ao positivismo de Comte. Então, o segundo estágio, esmiuçando ele, é o estágio metafísico. Ele abandona os valores espirituais de forma parcial. A gente começa a explicar algumas coisas cientificamente, mas sem se libertar totalmente das amarras dos dogmas, entendeu? Abrindo espaço para investigações sobre a natureza. Então, aí a gente vai começar a desenvolver um modo de pesquisa científica. Ainda no modo metafísico, a gente tem as investigações. É porque elas não poderiam ser tão ferozes no descobrimento das coisas. Por exemplo, como na era medieval, a gente tinha, queimava as pessoas na fogueira e tal, porque elas, por exemplo, faziam alquimia, mas não era alquimia, era um chá, alguma coisa assim. Então, eles tinham que ir com calma nesse estado de transição. Investigações essas que não tinham comprovações práticas. Eram teorias sobre assuntos meramente intelectuais e abstratos. Então, assim, pra meio acostumar a sociedade com as investigações, eles não faziam experiências, não eram coisas assim visuais, eram coisas teóricas. Então, assim, essa foi uma forma que Auguste Comte via que aconteceria no futuro, essa transição, e que seria desse jeito. O terceiro estágio era o estágio positivo. Ele vinha depois do segundo estágio, é claro, e era a ciência investigativa completa, como ela deveria ser. Investigava e comprovava teorias sobre a natureza de maneira prática. Então isso acontecia assim. Antes, para acostumar a sociedade, eles só investigavam as coisas teoricamente. E nesse terceiro estágio, eles colocavam em prática as teorias. Então, assim, as pessoas já estavam acostumadas com as investigações científicas. E eles avançaram isso aí para a prática. Teríamos, assim, desenvolvimento tecnológico baseado nessas comprovações. E assim teríamos a harmonia citada antes por Saint-Simon. A gente ia chegar num ponto de investigações científicas, até a gente chegar naquele ponto do Saint-Simon, das máquinas, e a gente ia entender a natureza, entender a sociedade, entender que a gente precisaria de uma harmonia entre a natureza e a sociedade, e assim a gente ia criar um bem-estar social e conjunto com a natureza, entendeu? E depois a gente, com o conhecimento obtido, a gente poderia criar as máquinas e viver plenamente feliz, igual Saint-Simon falou. Então foi isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, aqui, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like aí pra você ver mais resumos aí, mais videoaulas como esta. O resumo dessa aula, esse aqui, vai estar bonitinho, digitado, online, na descrição. Vai ser um link pro Drive, e lá vai ter não só resumo de sociologia, vão ter várias pastas de resumos de biologia, química, e lá na parte de sociologia, nessa matéria aqui, início da sociologia, você vai achar o meu resumo aqui, e se você quiser, você pode acompanhar de novo aí, ver o vídeo com o resumo na mão, você pode imprimir ele. Acompanha a gente também no Instagram. Segue a gente lá, a gente posta resumo toda semana, todo dia tem alguma coisa diferente. Valeu! Estudante para estudante, a sua solidariedade edita nosso futuro.